Oi pessoal, hoje a gente está aqui com mais um vídeo do Vlog Mediárias e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vocês estão com bastante dúvida, que é sobre o internato e sobre a residência. Como que é o processo da faculdade até a nossa especialização, a gente vai tentar contar um pouquinho para vocês. Então, antes de entrar na faculdade, acho que muita gente acaba se confundindo com os termos internato, residência, especialização. A gente vai tentar esclarecer um pouco sobre essas dúvidas aqui nesse vídeo. Então, basicamente, o que acontece? No currículo tradicional, que todo mundo está acostumado a ouvir falar de medicina, é dividido em ciclos. Então, os 2 primeiros anos é o ciclo básico. Você tem matérias bem básicas, tipo fisiologia, anatomia. Biologia celular. Que vão servir tipo de base, de fundamento para a clínica, né? Isso. O terceiro e o quarto ano é o ciclo clínico, que é onde a gente está agora, né? E o quinto e o sexto são o internato. Então, nesses 2 anos agora do internato, né, o quinto e o sexto ano, a gente começa a viver mais a prática do profissional, né? No terceiro e no quarto ano, a gente começa a ter uma noção de cada especialidade. Então, a gente tem um pouco de, por exemplo, clínica geral, a gente tem um pouco de ginecologia, um pouco de oftalmo, só que assim, a gente tem uma introdução. A gente até chega aí ao hospital, mas a gente não fica atendendo muito extensivamente. A gente vai lá e dá uma olhada, os professores ensinam alguma coisa mais importante, vão fazer o exame físico de alguma coisa, mas a gente não fica atendendo imerso naquela especialidade. Sim, mesmo. A gente meio que vai com o professor numa enfermaria, ele apresenta um caso, a gente fica do lado, às vezes ele deixa a gente tirar a história, mas é só isso, assim. Quando chega no internato, a gente já tem, teoricamente, essa base boa de saber conversar com o paciente, tirar a história dele, então agora a gente vai ter mais contato. Então, meio que a gente vai fazer esse atendimento inicial sozinho, conversar com o paciente, tirar a história dele. É uma parte bem prática, né? Por isso que a gente fala que é um estágio. E a gente tem bem menos aulas, a maioria das coisas que a gente tem é no hospital. Então a gente vai aprender muito sobre tratamento, coisa que a gente não vê antes. Antes a gente tem só uma noção de como que é a doença, as características. Depois no internato é uma fase mais de aprender mesmo a lidar com aquela situação. Então que remédio é o mais usado, que procedimento a gente faz, por exemplo, numa emergência. A gente vai aprendendo todas essas coisas, sutura, a gente teve uma noção mais ou menos no terceiro ano, a gente aprendeu, mas é mais nessa parte do internato que a gente vai realmente praticar. Realmente o enfoque dos 4 primeiros anos não é a conduta que a gente tem que fazer, e sim aprender o que é cada doença, como é o funcionamento normal do corpo humano e como ele começa a adoecer. Só no internato que a gente começa a ver o que a gente tem que fazer para tratar o paciente. Então, nesses estágios do internato, a gente vai dividindo ao longo do ano, né? Então, por exemplo, são 2 anos de internato, então mais ou menos 1 mês em cada especialidade. Algumas especialidades a gente fica mais tempo, outras a gente fica menos, né? Então, clínica geral, sei lá, eu não sei quantos meses que são, quantas semanas, mas supondo 1 mês em clínica geral, 1 mês em obstetrícia, 15 dias em urologia. Então eles vão dividindo assim, quais são as mais importantes para um médico generalista, a gente fica mais tempo. A gente também tem, acho que 1 mês em UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Que é o postinho de saúde que todo mundo conhece, né? Então, a gente vai rodando nessas especialidades, diferentes especialidades. E também o que acontece? Como são vários estágios, não daria para toda a sala de medicina estar vendo a mesma especialidade ao mesmo tempo. Porque, só para vocês terem uma ideia, na nossa turma são 175 alunos por ano. Sim. Então não daria para todo mundo estar na mesma especialidade ao mesmo tempo. Então, por causa disso, a gente tem que se dividir em grupinhos, que a gente chama de panela. Sim. Esses grupinhos são de mais ou menos uns 10 a 15 alunos. Varia de cada ano. Eles têm o pessoal dos intercâmbios que retornam, então eles entram na nossa turma. Então, às vezes, vai mais ou menos. E, inclusive, é uma coisa que a gente já está começando a ver. A gente está no 4º ano agora, começando. E já faz parte tradicionalmente, esse ano que a gente vai decidir as panelas. Então, normalmente, a gente escolhe por afinidade. Então, a gente senta lá, 10 pessoas, 12 pessoas, quem a gente quer trabalhar.
E daí vai todo mundo fazendo, só que esse processo, ele geralmente é um pouco estressante, algumas pessoas ficam de fora, às vezes não é o número exato, por exemplo. Não é sempre 12, não é sempre 10 alunos, varia. Então, é meio incerto quantos alunos tem que ter no grupo. Porque o que acontece? O grupo que você escolher para começar o internato vai ter que ficar até o fim então por esses 2 anos vai ter que ser a mesma panela. Sim. Então, geralmente você quer que sejam pessoas com quem você está bem, porque vai ser uma coisa muito intensa, vocês vão para o hospital todo dia, dar plantão, de madrugada junto. Então, geralmente as pessoas querem escolher pessoas amigas, que têm afinidade, que se dão bem, já atendem juntos durante os anos. E é um processo meio estressante, como a Bianca disse. Nem sempre tem um número que você está esperando. Então a gente está, por exemplo, a gente está esperando que esse ano vai ser 12. Então os amigos já vão começando a conversar assim e separam mais ou menos 12. Mas aí anunciam que na verdade não vão ser 12, vão ser 11. E daí do nada vocês são pegos de surpresa e tem que dar um jeito de tirar um ou dividir o grupo em 2. Então é um processo um pouco estressante, de vez em quando até dá briga. Sim. Séria, por causa disso. Esse ano, acho que o ano passado eles já tentaram implementar um outro tipo de sistema que não iria ser por nossa escolha. Seria um sistema de sorteio. Mas sorteio aleatório não pode ser, porque todo mundo, até os professores têm essa noção que a gente tem que ter algum mínimo de afinidade, né, com o nosso grupo. Então, eles estão dando essa opção, não vai ser obrigatório, a gente espera, mas de ter tipo um sistema, né, não posso dizer, um programa que você vai colocar lá suas preferências, notas que você dá para cada pessoa, e esse sistema vai fazer um algoritmo e vai fazer as panelas assim. Não vai ser por escolha, vai ser uma coisa meio aleatória, mas contando sua aceitação ou rejeição de cada pessoa. Então a gente vai ter uma lista de todos os nossos colegas e vai ter que dar notas de -10 a +10 para cada um deles. E o sistema vai pegar as notas que todo mundo deu para todo mundo e dar um jeito de não ser uma panela muito ruim, assim. Basicamente é esse o preceito do sistema. A gente vai testar agora, não sabe se vai usar esse sistema na hora de que for de verdade as panelas, mas a gente está em fase de teste. Vamos ver se dá certo e a gente vai contando para vocês aqui. Mas basicamente é isso de panelas. Então no internato você tem que dividir em panelas para passar por esses estágios. Então cada panela começa em um estágio diferente e depois vai rodando. E basicamente é isso o internato. A gente passa por todos esses estágios em rodízio e a gente faz estágio em todas as grandes áreas da medicina, como estudantes ainda. Então a gente ainda não é remunerado, a gente está lá como estudantes supervisionados, né? A gente não tem muita autonomia, a gente não pode prescrever sozinho, por exemplo. A gente pode até escrever receita, mas precisa de um carimbo médico, a gente não pode dar lá a receita sozinho, né? Tem um monte de coisa assim. Funciona algumas coisas tipo as ligas, assim, você vai lá, atende o paciente, depois você vai falar com o seu médico, professor, supervisor, contar o caso, daí ele vai falar, então agora você vai receitar isso, isso e isso, ou explicar pra você o que ele tem, mais ou menos assim. Tudo bem prático. Daí acho que a gente não chega a atender sozinho, a gente sempre atende em dupla, por isso que essa coisa da panela. Nossa panela com o professor também. Tem que ter alguém que vai atender com você. É mais ou menos dar plantão, né? O Fábio falou. Acho que não é toda semana, mas no mês acho que deve dar pra dar uns 2 plantões, não sei. Então, é bem puxadinho. Então, terminado o internato, né? O 5º e 6º ano, você já se formou na faculdade. Então, você já tira um CRM, você é um médico, pode dar plantão, trabalhar, ter seu consultório. É um médico generalista que a gente fala. Só que você não tem uma especialidade, né? Então, a maioria dos formados procuram fazer uma especialização, porque é um diferencial também para você no mercado de trabalho. Hoje em dia não é nem só a especialização, tem segunda, terceira, subespecializações, que é uma tendência desse mercado, né? E por isso que se presta a prova para a residência. Residência é o nome que a gente dá para o período de especialização. Esse nome é antigo, acho que tem a ver mesmo com a residência. A especialização é uma coisa muito intensa, exige muito do médico, do estudante, fica muito tempo no hospital, dá plantão, então chamou-se de residência. É só um nominho histórico, eu acho, não sei a história certinha, mas é uma tradição que veio para chamar a especialização. Então aí é como um novo vestibular, né? A gente presta a prova, tem primeira fase, segunda fase,
E já não é algo assim relacionado tanto com a faculdade, é algo com o hospital. Isso. Né? Então, cada hospital pode optar por fazer seu programa de residência. E não tem nada a ver a faculdade que você fez com o hospital que você vai prestar a prova de residência. Quer dizer, você não obrigatoriamente você tem que fazer a residência no hospital da sua faculdade. Então, tem muita gente que não fez faculdade na USP, mas vai lá fazer a residência no Hospital das Clínicas, que é lá perto, né? É ligado com a Faculdade de Medicina da USP, mas você pode, se você não fez faculdade lá, você ainda pode prestar a prova de residência. Assim como a gente, formados na USP, a gente pode prestar a prova de residência da Santa Casa, da Unicamp, qualquer coisa assim. É livre, então meio que acabou um ciclo e vai começar outro vinculado com o hospital. E como a Bianca disse, a prova é bem concorrida, então todo mundo começa a se estressar tudo de novo, igual vestibular mesmo. Desde o internato, todo mundo já começa a estudar pra caramba pra prova de residência. Tem gente que entra em cursinho, tudo de novo. E porque também é corrido e tem prova de primeira fase, segunda fase, prática, entrevista, currículo, um monte de coisa assim. E nisso você entra na residência, em algum hospital que você quer. Tem vários tipos de residência para várias especialidades, né? Tem algumas especialidades que você entra diretamente e tem outras especialidades que você precisa fazer meio que a residência em 2 etapas, por exemplo. Cardiologia é uma delas. Você primeiro faz uma residência em clínica geral e depois você faz meio que... Faz uma nova prova, isso, né? segue para cardiologia. Porque depois que você faz clínica geral, você pode ir para várias outras áreas. Daí tem outras que você pode ir direto. As de acesso direto são, por exemplo, oftalmo, otorrino, ginecologia. Aí você pode prestar prova diretamente para essas coisas, não tem requisito. E na residência é tipo um pouco parecido com o internato, tirando que você vai ser agora mais independente, já vai poder prescrever, já vai saber mais as condutas, mas você ainda continua sendo supervisionado, não pode decidir nada sozinho. E é uma coisa bem prática na área que você quis. Então, internato a gente teria que passar por todos os estágios, né? Quando você presta a prova, por exemplo, de ginecologia, você vai atuar nesses ambulatórios da ginecologia. Nos vários ambulatórios da ginecologia, né? Então, você vai aprendendo todas as áreas. Então, por exemplo, você vai passar na parte clínica, vai passar na parte cirúrgica, na parte de exames, na parte de laboratório, tudo isso na ginecologia. Pegando o exemplo da Bianca. Algumas que são diferentes, acho que são as gerais, né? Por exemplo, clínica geral e cirurgia geral. Aí dentro dessas áreas você acaba passando em outras, tipo, na clínica geral você vai passar em neuro, você vai passar em nefro, em cardio, porque essas são especialidades que depois você vai pra elas, né? Então, tipo, pra ter uma noção geral mesmo. E cirurgia também. Mas é basicamente isso. E na residência a gente já começa a ganhar dinheiro. A gente tem uma bolsa que na nossa faculdade, que no hospital, especificamente é R$ 2.500 mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Sempre tem uns reajustes assim, mas não é muito. Então muita gente acaba dando plantão extra fora. Além de trabalhar na residência durante o dia, acaba pegando alguns plantões durante a madrugada em outros hospitais, por exemplo, para complementar a renda. E falando um pouco da rotina dessa fase da residência, a gente não sabe tanto, porque a gente não viveu ainda nesse momento. Mas o que falam pra gente é que também depende da especialidade que você for fazer. Mas em geral é bem puxado, porque além de você cuidar de ambulatórios ou participar de cirurgias, você faz plantões de final de semana ou plantão noturno. Você também tem seminários, coisas que vocês fazem, tipo, não tem tantas aulas, mas de vez em quando tem. Então é meio puxado. E é 60 horas semanais, né? São 60 horas semanais de vínculo com o hospital. Então é algo bem puxado. E classicamente tem algumas especialidades que falam que são mais puxadas, por exemplo, neurocirurgia. Falam que a residência em si é muito intensa, assim. 5 anos? E ainda é muito longa, são 5 anos, é uma coisa de louco mesmo. A gente passou por neuro numa matéria e nosso professor falou, os 3 primeiros anos que são muito difíceis, depois vai mais tranquilo. Mas o pessoal já tem a fama, né, de se matar mesmo. E depois que você passa por esse período de treinamento, digamos assim, na residência, na especialidade que você quer, você tem que prestar uma outra prova
chama prova de título. A gente é cercado de provas nessa vida. Não vai passar. nunca vai parar de fazer prova. Então depois que você acaba de fazer esse treinamento, você tem que fazer uma nova prova para você conseguir o seu título de especialista. E daí você acaba a residência, você estuda tudo de novo para prestar essa prova de título. E a gente não falou antes, mas tipo, depende muito quanto vai durar essa residência, né? Algumas duram 2, algumas duram 4, então não tem algo muito certo. Mas acho que o mínimo são 2 anos de residência, daí o máximo não tem máximo, né? Você vai fazendo várias especialidades, subespecialidades, daí pode durar de 5 a muito mais tempo. 10 anos. E também muita gente está perguntando pra gente que ouviram falar que poderia ser que começasse a ser obrigatório serviço comunitário. Então, depois que a gente se forma, trabalhar no sistema público de saúde. No atendimento primário, né? No atendimento primário e no SUS, em UBS, por alguns anos. Tem muitos projetos de lei em relação a isso, mas até agora, janeiro de 2016, não aprovaram nada e a gente, por enquanto, não vai ter que fazer isso. A gente, depois que se formar, vai poder prestar a residência direto. E acessar direto, Lembrando que tem uma coisa que são mais para os homens, né? Que é o alistamento militar, daí podem ser chamados alguns para ir trabalhar, mas a sua vaga de residência fica, tipo, assegurada e você vai trabalhar durante 1 ano nas Forças Armadas, né? Então, todos os homens têm que se alistar e alguns deles vão ser chamados. Você pode fazer a prova de residência para você passar na residência e caso você consiga uma vaga, ela vai estar segurada no período que você for fazer esse serviço militar. E para as mulheres é voluntário, voluntário, né? Se você quiser participar ou não. E também tem estudantes que após se formarem, né, nos 6 anos, não vão para essa área da residência, vão mais para a área de pesquisa, então eles vão para o mestrado e doutorado, que é um processo diferente, você tem que se vincular a um departamento, que você tem interesse em estudar mais. Daí sim é vinculado à faculdade. A gente estava explicando a residência, que é vinculado ao hospital, o mestrado e o doutorado vinculado a uma faculdade mesmo. Sim, aí é uma coisa bem acadêmica. E nada impede que você faça primeiro uma residência e depois você vá para o mestrado. Ou vice-versa. Mas, em geral, as pessoas hoje optam mais, vou fazer a minha residência e seguir nessa área, ou vou começar para essa vida acadêmica, pesquisa já direto, porque tem mais interesse mesmo. E também quem opta por seguir essa carreira de mestrado e doutorado para fazer pesquisa, também acaba tendo que dar aula. Como você está vinculado a uma faculdade, às vezes é até obrigatório a política da faculdade que todos os seus pesquisadores deem pelo menos algumas aulas para os alunos. Então, por isso que vem aquela crença de que alguns professores de faculdade não gostam de dar aula, vão lá meio que obrigados, porque muitos deles gostam de pesquisar. Mas como eles estão vinculados a uma faculdade, eles acabam tendo que dar aula para os alunos. A faculdade exige isso deles. Mas ainda bem que acho que a grande parte dos nossos não eram assim, né? Os que seguem para essa área já têm um interesse. Já tem também em dar aula também. Eles se esforçam para dar uma boa aula. Então foi isso sobre residência e internato. A gente espera ter tirado a maior parte das dúvidas que vocês tinham, esclarecido um pouco como que é o processo. Mas se vocês ainda tiverem dúvidas, podem mandar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder, tá bom? E não deixem de comentar, curtir, compartilhar os nossos vídeos. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e agora a gente criou um Snapchat. Assim que voltarem as aulas, a gente vai tentar postar bastante lá, vocês que estavam bastante interessados em acompanhar a nossa rotina. Então lá a gente achou que vai ser uma maneira legal de vocês acompanharem mais de perto o que acontece no nosso dia a dia. A gente não promete que sempre vai ser legal, mas a gente vai tentar postar o máximo que der. Então acho que por hoje é isso e até a próxima, pessoal.